O Ministério da Cultura, o Circuito CBMM de Cultura e o Sempre um Papo realizam há 2 anos o Festival Literário de Araxá, intitulado FLI Araxá. Hoje configura-se devido à sua estrutura de ocupação de 5.000 metros quadrados, o segundo maior festival literário do país. Nietzsche dizia que ideias são forças. É muito legal a gente ter esse monte de ideia que compôs e que formou o FLI Araxá, principalmente na segunda edição, e ver materializada aqui. E essas ideias na forma de religião, literatura, metafísica, poesia, discussões sobre internet, literatura na música na literatura de Guimarães Rosa, na poesia da arquitetura de Gustavo Pena, na doçura da Cris Guerra, falando de moda, mas falando da gente de verdade, Leila Ferreira, Adélia Prado, enfim, é muito legal e só, na verdade, corresponde com a vocação artística e cultural que eu senti nesses anos de trabalho aqui em Araxá. Desde a primeira edição, a programação Prima por levar ao município do Triângulo Mineiro escritores e personalidades que têm na palavra sua matéria-prima. Olhares distintos de um mundo real ou imaginário, poético ou prosaico, adulto ou infantil, cruel ou doce, encantando o público, cada qual com sua linha literária. Em 2013, o FLI Araxá impressionou ainda mais. Na programação, 44 escritores das mais variadas áreas da literatura e mais de 10.000 pessoas participaram de debates, palestras, lançamentos, oficinas, exibições e sarau em homenagem a Vinícius de Moraes. O festival inovou vendendo livros a preços populares, com opções de obras por até R$1. Mais de 11.000 exemplares foram comercializados na livraria do evento, que nesta edição contou com 200 metros quadrados de área, mais que o dobro da edição anterior. O FLI Araxá vem só dar eco ao que já existe aqui. O segundo FLI Araxá superou fronteiras e se firmou também como um evento virtual, oferecendo transmissão simultânea online no fliaraxá.com.br. Mais de 3.000 pessoas acompanharam em tempo real do Brasil e de diversos países do mundo as mesas do festival. Novidade nesta edição, um concurso literário premiou 5 redações de estudantes do ensino fundamental das escolas públicas e privadas de Araxá. Foram ao todo 21 escolas participantes, com grande envolvimento dos alunos. A segunda edição levou a Araxá escritores do porte de Adélia Prado, Amir Klink, família, Rui Castro, Heloísa Schumann, Heloísa Seixas, Marcelo Yuca, Laura Miller, Márcia Tiburi, Leila Ferreira, Luiz Rufato, Humberto Werneck, Mary Del Priore, Paula Pimenta, Roberto Carlos Ramos, Alberto Vilas, Cris Guerra, Chico Amaral, Marcel Sotomayor, Gustavo Pena, Ângela Gutierrez, Celso Adolfo, José Luiz Goldfarb, J.D. Vidal, Evandro Afonso Ferreira e Dirceu Ferreira. Homenagem a Vinícius de Moraes com Caio Junqueira Maciel e Humberto Werneck, conversando sobre sensualidade na obra do Poetinha, cujo centenário de nascimento transcorreu no dia 19 de outubro de 2013. Enfim, são muitas histórias, muitos papos, prosas, poesias e incentivo ao hábito da leitura. Assim, o Sempre um Papo cumpre o seu importante papel na vida cultural dos brasileiros. São 44 autores, 44 pessoas completamente diferentes, com ideias completamente distintas, mas reunidas numa só intenção, o incentivo ao hábito da leitura. E no programa de hoje você acompanha os melhores momentos do FLI Araxá 2013. O festival teve início com as histórias do pedagogo Roberto Carlos Ramos. Crianças e adultos se divertiram e se emocionaram com a vida e os aprendizados desse contador de histórias que transformou sua realidade através da literatura. Um dia eu estava lá na FEBEM, eu tinha chegado outra vez, me prenderam na rua
quando chegou uma mulher de um outro país, uma professora. E essa mulher falava com uma língua diferente. Ela falava assim, ó, com licença, eu gostaria de conversar com você. Eu falei, coitada, ela tem a língua presa, ela fala tudo errado. Ela falou, não, é que eu moro no lugar onde todo mundo fala assim como eu. Eu falei, que Nina colônia de leprosos, né? Quem tem lepra fica lá. Ela falou, não, é que eu moro do outro lado da terra. Enquanto aqui é de dia, no meu país é noite. As pessoas estão de cabeça para baixo. Foi a mulher doida mesmo. Um lugar que os outros plantam bananeira, achei que ela fosse louca, gente. Eu fugi da FEBEM outra vez. Aquela mulher não me encontrou na rua e fez a proposta que ia mudar minha vida. Ela falou assim, você gostaria de ficar uma semana comigo na minha casa? Eu quero gravar uma entrevista para mostrar no meu país. Eu falei, morar com a senhora uma semana? Ela, sim, vou, agora que eu vou roubar tudo que eu tenho direito da casa dela. A minha mãe, que me adotou, era francesa. Já faleceu e a forma que eu encontrei de superar a dor da morte dela foi começando a dar aulas. E sabem onde eu comecei a dar aulas? Na FEBEM, naquela escola onde todo mundo falava que eu não prestava. A literatura realmente ela veio ao encontro de um anseio que eu tinha, muitas das vezes, de imaginar uma coisa e fazer com que essa coisa acontecesse. Quando eu consegui escrever minhas primeiras palavras, eu me senti dono da minha história. E como agente de transformação, eu me senti na obrigação de ajudar o mundo a se transformar de uma maneira melhor. E a maneira que eu encontrei foi contando e escrevendo as histórias. Os adolescentes também participaram com entusiasmo do Fli Araxá. A escritora Paula Pimenta foi a grande atração deste público. Eu li os livros da Paula porque eu me identifiquei muito e eu acho que a história do Larry da Fanny tem um pouco a ver com a minha. É bom pra gente poder conhecer o autor, ver como ele é. Eu gostei muito da Paula Pimenta porque ela é muito simpática, sabe? E ela passa essa simpatia nos livros dela também. Eu identifico com ela, da vida de adolescente, parece que a gente está conversando com uma amiga, lendo os livros dela. E pressiona a gente a ler mais e mais e nunca parar. Essas feiras do livro muito importantes para incentivar a literatura, o gosto pela literatura desde cedo, né? Que as crianças, os adolescentes, eles veem esses livros todos, respiram literatura, né? Então, sempre levam o livro para casa, ou pelo menos, né, têm contato com o livro. Então, isso é muito importante realmente e acho que essa iniciativa deve acontecer cada vez em mais cidades e mais vezes, para incentivar esse gosto desde cedo. No lançamento do Fazendo Meu Filme 1, por exemplo, só tinha família e amigos, apesar que tinha muita gente, mas era só gente que eu conhecia. No segundo já mudou, já foi pessoas que conheciam os meus livros, porque logo que ele foi lançado, ele pegou muito no boca a boca. Uma pessoa lia, indicava para duas, que indicava para mais duas, né? Então, assim, no lançamento do 2 eu já tinha muitos leitores. No do 3, a fila durou 3 horas, já foi aumentando, a livraria fechou e a fila continuou. E no 4... foi assim, um boom mesmo. Por exemplo, o primeiro lançamento do Fazendo Meu Filme 4 foi no Rio de Janeiro. A hora que eu entrei, as meninas gritaram. Nunca tinham gritado quando eu entrei. Eu assustei com aquilo, assim, sabe? Eu não sabia que gritavam para escritores. A gente tem que escrever um livro com muita paixão. As minhas duas personagens principais correm muito atrás do que elas querem. Elas são muito sonhadoras. Eu acho isso muito importante. A gente tem que sonhar com alguma coisa e ir atrás daquilo com muita fé. A Mirkling e família também fizeram parte deste grande festival literário e o público se divertiu com as histórias do navegador e sua família. É engraçado porque quando a gente sonha durante 5 anos em fazer uma viagem, como eu sonhei, atravessar o Atlântico no barquinho a remo. Eu não sei de onde eu tirei essa ideia. Se fosse meu filho, eu ia apanhar bem, viu? E eu admito que é uma ideia completamente imbecil, né? Onde que alguém vai querer ligar da África, vir da África até o Brasil remando? Tem que ter muitos parafusos faltando. Mas o problema é que eu me apaixonei pela ideia. Eu me apaixonei pela ideia quando percebi que não precisava coragem para me atirar numa loucura dessa. Precisava coragem para perseverar todos os dias. Precisava coragem para resolver o problema da água. Como é que eu vou fazer com a água? Não posso levar 300 litros de água porque afunda. Não posso levar 250 porque eu vou morrer de sede. Como é que eu faço com a água? E como é que eu faço para remar 10 horas por dia durante 100 dias? Quanto será que vai durar? 105, 108? E, de repente, a história aconteceu.
E durante 5 anos eu ouvi de todo mundo, você vai morrer, não vai dar certo. O pai do meu melhor amigo falou, filho, vem aqui na minha casa, fala a verdade, você está precisando de dinheiro? Ele achou que eu ia me suicidar de uma maneira original. Meu pai, quando ficou sabendo que eu estava já preparando para sair da África, quis me matar, ficou indignado que eu não tinha contado para ele. E gritava, sou sempre o último a saber. Cada vez que a gente chega, dá uma tristeza. É uma espécie de um motor que vai estimulando e inspirando para a próxima viagem. Dia, Vilfredo e eu, assim, sentado, olhando aqueles barcos todos, os veleiros, ele disse, um dia nós vamos voltar aqui com o nosso próprio barco. E ali nós selamos a nossa promessa. Araxá já é viajar na história. E a FLI Araxá nos convida a fazer esse belo percurso entre literatura e história. Então, viva a FLI Araxá! Eu acho que Araxá sai na frente e dá um exemplo para o país. O FLI Araxá é um momento de reflexão, é um momento de pesquisa interior, né? As pessoas param para ouvir quem tem realmente boa coisa para falar, param para ouvir, param para pensar, e acho que é dessa forma que existe o conhecimento tão necessário para o cidadão e para a cidadã brasileira se respeitarem. História, patrimônio e memória. Estes foram os temas do bate-papo com a escritora e historiadora Mary Del Priore e com a empresária e empreendedora cultural Ângela Gutierrez na segunda edição do FLI Araxá. Os historiadores, eles quando fazem alguma coisa, quando fazem uma pesquisa, eles têm que dar um passo à frente. Eles têm que revelar alguma coisa de novo. Quer dizer, não basta ler tudo que já foi publicado e passar aquilo na máquina de moer, né, bater um pouco no liquidificador e apresentar com uma linguagem fácil. É preciso dar um passo à frente, ir às fontes, ir aos documentos. E eu já venho há muitos anos fazendo um trabalho interessantíssimo lá no Museu Imperial de Petrópolis, onde acabei descobrindo facetas inéditas da vida da nossa família imperial, né? E é assim que você realmente mergulha nas histórias dessas figuras fantásticas e começa a ficar íntima de todas elas. Eu comprei uma vez uma papeleira antiga, uma papeleira bem rústica, bem mineira, do princípio do século XVIII. Não fui eu que comprei, foi um amigo meu que depois tornou-se um grande antiquário. Compramos juntos. Viajamos atrás daquela peça, era uma papeleira maravilhosa de Diamantina. E aí trouxemos a papeleira, fomos restaurar juntos a papeleira, isso no tempo que eu ainda tinha tempo de fazer restauração com ele. Quando ele mexeu numa gavetinha lá, descobrimos um segredo, e dentro do segredo um papel, e escrito nesse papel uma oração linda do dono daquela terra onde a papeleira estava, né? Dono daquela fazenda, que fez uma carta em círculo, começou no meio, foi escrevendo até preencher todo o papel, com aquela tintazinha antiga e tal, rezando para que a santa de devoção dele, que eu esqueci agora qual era, devolvesse a mulher amada, que ele prometia, através daquela carta para a santa, que ele entregaria metade das terras para ter de volta a mulher amada.
Então, de repente, esse papel passou a valer muito mais para mim do que o móvel propriamente dito. Foi uma coisa linda, maravilhosa. Um homem apaixonado do século XVIII de Diamantina, prometendo para uma santa metade das suas terras. Então, a gente tem nesse trabalho de garimpo fatos interessantes e maravilhosos. E para cantar e encantar o público do festival, Rubinho do Vale trouxe muita música, brincadeiras e, é claro, diversão para a criançada. Nas lonjuras dessa terra, vi canto de roda e rua, vi contradança e congado, vi coisa de encabular. Eu vi a folia de reis, eu vi sabia cantar. Vai lá! Eu vi folia de reis, eu vi sabia cantar. Eu sou um músico, compositor essencialmente popular. Adoro cantar o Brasil, adoro cantar as coisas que a gente aprende e que a gente vive no meio do povo. Sou do Vale de Jequitinhonha, então assim, a minha música, eu acho que ela é totalmente focada na cultura popular do Brasil. E para mim é uma alegria, uma honra poder participar da Fliarachá, trazendo a minha música. Então me ajuda aí, hein? Ser criança é bom demais, despreocupar com tudo que se faz, dar um pulo, um grito e uma risada, levar a vida bem vivida e bem amada. E para falar sobre crônicas, jornalismo, ficção e não ficção, o Fliarachá recebeu os jornalistas e escritores Alberto Vilas, Humberto Werneck e Luiz Rufato. Eu um dia já pensei em ser ficcionista também. Mas, de repente, eu trombei com a ficção, porque eu comecei a achar assim, primeiro que eu tinha muita história real para contar, né? Aí eu comecei a pensar assim, eu tenho que inventar um nome para esse personagem. Eu me sentia assim, eu morro de inveja quando eu leio um livro de 100% ficção e falo, gente, ele inventou o nome, ele inventou a cidade, ele inventou o lugar, ele inventou tudo. Eu comecei a achar, assim, eu me senti incomodado de inventar, porque eu achava assim que não, eu vou contar a verdade, vou contar a verdade. Agora, o que acontece? Eu entrei para a literatura, uma história curiosa, porque assim, eu editava uma coleção de livros do Fantástico e eu comecei a contar tanta história que eles começaram a me cobrar um livro. Você tem que contar essas histórias de um livro, né? Então eu comecei a fazer um livro que não era nem ficção e nem era uma mistura, né? Assim, eu ia contar o meu primeiro livro, O Mundo Acabou, eu falo de coisas que desapareceram do mapa, né? De programa de televisão, a moda, automóvel, revistas. A minha literatura não é ficção, mas, ao mesmo tempo, tem umas injetadas de ficção para dar sabor, sem compromisso. A crônica, para mim, ela tem uma coisa de observação da realidade, da observação do cotidiano, sobretudo das coisas miúdas, mas eu não tenho obrigação de passar uma coisa verossímil, apurada, assim como eu fazia como jornalista. O jornalista tem que apurar direitinho, não pode inventar nada. Eu, sim, como cronista, eu posso misturar. E digamos assim que, para mim, dentro da minha carreira mais do que modesta, né, eu peguei o meu limãozinho e fiz essa limonadinha, que eu acho que é boa, que mistura as duas coisas. Uma vez, Fernando Sabino me disse, um jornalista, quando escreve uma matéria, ele escreve porque sabe. No caso do ficcionista, você escreve não porque você saiba, mas para ficar sabendo. Ele quis dizer com isso que a aventura de escrever é sempre um voo cego. Primeiro, eu tenho que admitir que, para mim, me tornar escritor foi uma decisão muito consciente, assim, uma decisão política. Eu fui estudar em Juiz de Fora, eu fui fazer jornalismo na Universidade Federal de Juiz de Fora, e, na época, na verdade, assim, eu comecei... Antes, eu tinha uma formação muito ruim, eu comecei a ler muito tarde, e o meu interesse pela literatura era um interesse inicialmente muito pragmático, porque quando entrei na universidade eu descobri que todos os meus colegas da faculdade, que eram muito mais inteligentes e cultos que eu,
eles arrumavam namorada muito fácil, porque eles liam pra caramba e falavam de autores e tal, e eu não conseguia falar com as meninas. E eu, muito tímido, eu falei, eu tenho que também começar a ler essas coisas, fazer poesia, né? Poesia era uma maneira rápida, né? Pegar menina. Só que eu comecei a ler e não adiantou nada. Ficou na mesma, não adiantou absolutamente nada. Mas, quando eu comecei a ler com um pouco mais digamos assim, com gana mesmo, eu comecei a me incomodar muito o fato de a literatura brasileira ser quase que virgem na representação de um determinado personagem, que é muito importante, que é o personagem de classe média baixa, o trabalhador urbano. Na minha opinião, a boa crônica é aquela que, partindo de um fato extremamente corriqueiro ou não, com um olhar muito pessoal e particular, consegue fazer você compreender toda a história. Heloísa Schumann e Leila Ferreira também foram convidadas do evento. Literatura, viagem, sonhos e superação foram alguns dos temas desta conversa. Como é que foi o início do sonho de velejar? Vocês já casados, com filhos, a viagem a St. Thomas, como é que foi? Nós nunca tínhamos entrado num barco, apesar de que eu sou carioca, eu saí cedo do Rio de Janeiro, quer dizer, adorava o mar, pegava jacaré quando era pequena, aquelas coisas de beira de praia, mas nunca no mar. E Vilfredo também, morava em Florianópolis, mas assim, o aspecto mar não tinha nenhum. Quando nós tivemos o nosso segundo filho, David, mamãe nos deu de presente uma semana em St. Thomas. Disse, eu fico com as crianças e vocês vão passar umas férias. Aí passamos 3 dias, demos uma volta na praia e tal, e um dia vimos passar um barco que dizia assim, day charter, né? Um passeio diário, $10. Aí contamos os trocadinhos, disse, esse dinheiro vai dar. E vamos. Bom, quando o barco começou a navegar, ele saiu o motor, né, da marina e chegou no meio do mar, desligou o motor, levantaram as velas e, de repente, foi um momento mágico, porque o barco navegando, só com aquele barulhinho das ondas do mar, o vento batendo, eu olhei para ele, sabe, foi assim, um novo amor. Eu disse, nossa, que coisa mais linda, não só entre ele e eu, mas entre ele e eu e o mar. Nós dois ali nos apaixonamos novamente e pelo mar. Eu acredito que tinha uma sereia, na realidade, que estava ali cantando uma canção para nós. E aí, Heloísa, naquele momento vocês decidiram que sairiam velejando? Como é que foi? Olha, voltamos do passeio, que era um passeio de dia inteiro, e só falávamos nisso. Nossa, que legal, a gente mora em Florianópolis, 42 praias, mora no centro, num apartamento. Já imaginou que legal se a gente pudesse aprender a velejar? E no último dia, Vilfredo e eu, assim, sentado, olhando aqueles barcos todos, os veleiros, ele disse, um dia nós vamos voltar aqui com o nosso próprio barco. E ali nós selamos a nossa promessa. Cada um sabe o tamanho da sua tempestade, mas as tempestades não duram para sempre, elas passam. Por isso, você tem que saber navegar para vencer o seu medo e enfrentar a tempestade. Viver dói e dói muito, às vezes, né? Nós todos sabemos disso. Mas não viver dói mais, se encolher diante da vida dói mais. Eu acho que, assim como a Heloísa, eu nunca temi muito as tempestades, não. Eu nunca tive muito medo de me molhar. E cada vez que você enfrenta uma tempestade, seja em alto mar, seja numa noite escura da infância em Araxá, eu acho que você sai dela fortalecida. E entre uma tempestade e outra, sempre há coisas fantásticas, né? Toda arte, não só a literatura, a pintura, o cinema, qualquer, ela busca, a sua matéria é o sentimento humano. Araxá, para mim, é forma, é matriz, é endereço afetivo. Eu saí daqui menina, com 16 anos, para estudar fora. Depois disso, já morei em tantos lugares, Rio, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, México, Estados Unidos, Inglaterra.
quanto mais eu saio daqui, mais perto eu fico. Ver um festival literário em Araxá, aí é juntar duas paixões num só endereço. O que a gente pode dizer como mineiro? Bom demais! E para homenagear esta Araxá tão querida, foi com muito carinho que o FLIE Araxá recebeu Adélia Prado. Viajar na literatura, desde que a literatura existe, ela é simplesmente um relato dramático, sempre dramático, às vezes até trágico, da condição humana, né? Literatura fala de quê? De sentimento. Toda arte, não só literatura, pintura, o cinema, qualquer, ela busca, a sua matéria é o sentimento humano. Então, é uma viagem pela condição humana. Essa maleabilidade, esse segundo lugar, esse anonimato que é o caráter do feminino, ele tem que renascer para que o mundo respire. E eu acho que a poesia é uma via, é uma forma. A arte, a fé também. Para mim, a mística, que é o campo da fé, e o campo da arte, são dois braços do mesmo rio. Tanto que a linguagem é a mesma. É a mesma. A linguagem litúrgica, da verdadeira liturgia, é poética. A linguagem dos místicos nem se fala. Então, nós temos que prestar atenção. Alguma coisa acontece por causa disso. Por que é assim? Porque nós estamos falando do sagrado, de algo que é imponderável, que é inefável. É alguma coisa que me subjuga a nuca, fala, você é criatura, que quer que eu me prostre diante da beleza. Para valorizar e estimular o hábito da leitura e da escrita, o festival promoveu o primeiro prêmio FLIE Araxá de Literatura nas escolas. Adélia Prado, a homenageada desta edição, promoveu a entrega do prêmio. Dá uma esperança na gente de ver uma coisa dessa. Quer dizer, acho que foi o Zé Luiz que falou isso ontem. Alguma coisa sobre as guerras, sobre as dificuldades, sobre as desgraças, sobre os pecados humanos, continua pulsando na sua beleza, na sua transcendência e no seu convite de superação, que há algo realmente maior que nós, acima de nós. Isso é esperança para o Brasil, para a nossa língua portuguesa. E filosofia também fez parte do evento. A filósofa Márcia Tiburi discutiu o tema felicidade e a banalidade do vício da era digital. A filosofia não está no livro, mas está justamente na experiência que a gente pode ter com o livro e na experiência que nós podemos ter com as nossas próprias ideias, com as nossas conversas. Eu acredito realmente que a grande contribuição da filosofia para a nossa época, de alguma coisa que a gente possa chamar de filosofia, é justamente a construção de um diálogo, e isso é uma coisa muito difícil de se fazer, porque nós estamos acostumados à conversação, muitas vezes, muito vagabunda, né? Nada contra que a gente converse, jogue conversa fora. Mas é incrível como, na nossa época, dá para dizer assim que a gente vive uma experiência de desimportância, de desvalorização dos conteúdos, das reflexões, e uma desvalorização das conversas sérias que possam nos levar a alguma coisa como, entre aspas, a verdade. E também, claro, vocês que gostam de filosofia devem estar pensando assim, mas a verdade nem existe, né? Ok, pode ser até que ela não exista, mas é uma ideia muito interessante com a qual eu acho que nós podemos ainda nos ocupar no mundo. A filosofia não é um bloco fechado de ideias que uma pessoa transmite para outras, mas é uma experiência que se faz com o pensamento. É uma forma de tentar entender o modo pelo qual nós articulamos nossos pensamentos. Fico felicíssima de ver essa coisa toda acontecendo, enfim, mais uma vez com a
a força do Sempre um Papo, né? Com essa força que é a força do espírito mesmo, da cultura, da melhor cultura brasileira. Outro bate-papo que atraiu a atenção dos araxaenses foi o de Rui Castro e Heloísa Seixas, que falaram sobre a viagem na literatura e no jornalismo. Eu acho a escrita um tipo de atividade, um mundo muito misterioso. Eu não estou falando de coisas do outro mundo, de coisas assombradas no sentido fantasmagórico, não. Estou falando assombradas no sentido de sombra, mistério, desconhecido. Porque eu acho que quando a gente escreve, principalmente ficção, a gente, às vezes, escreve coisas que vão acontecer depois. A gente escreve coisas que a gente não queria escrever. Mas todo mundo que escreve vive essas experiências. O Rui, quando começou a fazer também umas experiências em ficção, ficou ele próprio surpreso como os personagens tomavam decisões, o que é uma coisa que às vezes nos assusta. Eu já tive um livro que eu tinha uma personagem que eu não ia com a cara dela, e eu decidi tirar ela do livro, no começo do livro que eu estava escrevendo, e ela voltou e foi crescendo na história e acabou virando o personagem mais importante do livro. A minha biografia, por exemplo, é uma coisa muito planejada, evidentemente. Quer dizer, a biografia não admite muito, não admite nada, né, de acasos, ou seja, você está preso a um personagem que você leva anos investigando, você se muda para a vida dele e você narra aquela história através das centenas de entrevistas que você faz com outras centenas de fontes, etc. Mas você nunca sabe o que vai acontecer no meio do caminho com certas informações que você recebe e você descobre e que te surpreendem de tal maneira que mudam inteiramente até a sua visão do personagem, né? Isso aconteceu, por exemplo, no caso do... Quer dizer, é sempre uma informação relativa à vida do seu personagem que você não sabia. Informação essa que você nunca viu em letra de forma publicada por ninguém. E você fica até espantado. Como é que ninguém nunca soube disso? Você pensa que domina as grandes linhas da vida do personagem que você vai biografar. E no meio do caminho você pode encontrar uma surpresa que eu definiria como uma viagem ao desconhecido que acontece mesmo quando se faz uma biografia, que é uma coisa que tem que ser muito controlada. E Cris Guerra trouxe o tema Moda e Estilo, uma viagem intuitiva. E o Hoje Vou Assim, que era o meu blog de moda, ele surgiu exatamente como o outro lado. Se por um lado tinha uma viúva que chorava e que fazia poesia com a dor, por outro lado tinha uma viúva alegre que todo dia se fotografava como uma forma de olhar para frente. Na verdade, é um blog de moda que surgiu como uma manifestação artística. Então, todo dia eu vou tirar uma foto com a roupa que eu fui trabalhar. Hoje, amanhã. E a minha oficina literária vai ser sobre blogs pessoais, né, blogs de cartas, como que a gente faz para fazer um blog que toque as pessoas, como conversar com essas pessoas. É mais ou menos sobre isso que a gente vai conversar. E aí o que aconteceu? Um dia, quando o Francisco tinha 4 meses, eu entendi que eu precisava escrever para o Francisco. Porque quando a gente perde alguém, a gente fica muito tempo falando sobre a pessoa, né? Só que eu tinha o Francisco, né, um bebezinho lindo, e eu estava vivendo esse antagonismo tão grande. Aí o Enfio falou, você está com medo, você entrou escondido por aqui. Então pegou esse negócio de baldo paranoico.
Araxá faz parte totalmente da minha história. Por exemplo, meu pai nasceu em Araxá. Minha infância, os momentos mais felizes da minha infância, eu passei em Araxá. Em Araxá, eu aprendi a gostar de ouvir história e de contar história. O gosto de contar história, de ouvir história, nasceu aqui. E na última noite do festival, Leila Ferreira, Dirceu Ferreira, Marcel Sotomayor e Evandro Afonso Ferreira transformaram o encontro dos Ferreiras em um grande evento. Na época da ditadura, era a época que mais congestionava a repressão na escola de Direito da UFMG. E eu conhecia todo mundo, eu não mexia com política, eu era ligado em todas as pessoas, tanto da repressão quanto dos terroristas. Circulava bem com tudo. E o Nilson. Nilson é um cartunista. Ele era corajoso demais. Ele desenhava só militar no sua coluna que a gente tinha. Eu falei com ele, Nilson, desenho militar com farda romana, não põe com uniforme romano, não põe com... Para despistar, né? Para despistar. Aí o Nilson chegava, contava para o Enfio os casos. Eu falava com ele, então, o Nilson falou, eu estava falando hoje com um cara, nós temos que fazer a revolução, um motorista de táxi. O motorista me levou em casa, no meu prédio. Ele gostou tanto da conversa que subiu até no meu apartamento. Eu falei, nossa senhora, não fala que você me conhece. Né? Era manjado, era a cara que estava vigiando. Aí o Nilson contatou para mim, Enfio. Uma vez eu fui na casa do Enfio, no Rio, e a porta da frente estava fechada, eu entrei pelo fundo, o Enfio falou, não, ele estava com o Tarek de Souza. Você deve conhecer, né, mano? Aí o Enfio falou, você está com medo, você entrou escondido por aqui. Então pegou esse negócio de Ubaldo paranoico, que tinha medo da depressão, mas eu tinha razão para ter. Agora, tem para vocês um desejo, quando lança livro, assim, um desejo de permanência, de alguma maneira? É assim, é um pouco umas garrafas que a gente joga no mar, ou essa vaidade não é isso que move? É uma vontade de ficar, né, depois da morte, assim. Tem isso? Eu acho que todo escritor tem essa vaidade, menor ou maior, porque senão ele escreveria e jogaria na gaveta. Eu tenho uma vaidade estonteante maior do que todos, porque eu quero 40 leitores excepcionais, extremamente cultos. Então, eu sou muito vaidoso. Ao contrário de gente que pensa que vaidoso, eu sei que tem 10 mil leitores, mas 10 mil idiotas. Eu tenho 40, 50 leitores que têm 10 mil livros em casa. É cara que sabe quem traduziu quem, o que é isso, etc, etc. Então, são pessoas insuportáveis. Insuportáveis. Eu tenho um amigo que diz assim, eu começo a conversar com alguém, se ele não sabe quem é Borges, eu mudo de assunto e nunca mais falo com ele. São pessoas nojentas, desagradáveis, mas que conhecem demais livro, literatura. Fui para Nova York, aluguei um quarto e sala lá, aquela coisa, sabe, Evandro, querer posar de escritora. Então, eu ia para o... sabe, sim, que ele vai toda tarde escrever lá em São Paulo, no lugarzinho dele. Aí eu ia para o Central Park, levava meu laptop, comprava uma xícara de café grande e achava aquilo a coisa mais linda do mundo, né? Parecendo coisa da Nora Ephron. Eu no Central Park, com laptop, uma xícara de café, não saía uma linha. Era todo a pose da escritora, mas não tinha nada para escrever, não vinha absolutamente nada. Escrevi alguma coisa em Nova York, falei, não é o lugar, não é aqui. E aí resolvi alugar uma casa na Serra da Canastra, São João Batista da Serra da Canastra, e a minha família toda falando, você não vai suportar, você vai ficar um dia, vai voltar, como é que você vai sozinha para um lugar desse? E eu cheguei lá, quando eu botei os pés lá, eu falei, eu quero ficar aqui, eu não quero ficar 10 dias aqui, eu quero morar aqui, eu quero morrer aqui, eu me apaixonei por aquele lugar. Eu acho que na encadernação passada eu devo ter vivido ali, porque não é possível. E fiquei 10 dias na casa do Mapelli, que é aqui de Araxá. O Mapelli só esqueceu de me contar que a casa era em frente ao cemitério.
ela era isolada do arraial, na frente do cemitério, e eu cheguei lá e falei, bom, eu vou ter que aprender a conviver com os mortos. E nunca vi vizinhos tão civilizados, tão agradáveis. E ali o livro saiu. Quer dizer, uma ou outra coisa eu ia escrevendo em sala de embarque, hotel, nesses lugares bagunçados, barulhentos, mas o livro saiu ali. Só que é um livro que eu acho que ele retrata muito o momento que eu estava vivendo, que é uma tentativa de recuperar a alegria, um momento de tristeza, uma tentativa de ser light, de fazer graça com uma coisa que, às vezes, eu estava fazendo mais graça para mim do que para qualquer eventual leitor. Nenhum jornalista escreveu essa história, por quê? Por preconceito, na época. Quando eu falei no Jornal do Brasil que eu ia escrever, amigos meus viravam e falavam assim para mim, Chico Xavier? Mas não é Chico Anísio? Não é Chico Buarque? Chico Mendes? Chico Xavier? E falava assim, você vai pegar muito mal para você, desiste disso. Eu brinco, até o Chico Bento da Turma da Mônica serviria, mas o Chico Xavier não. E aí eu fui e fiz, apesar desse preconceito. Na minha opinião, uma das frases mais fortes do Chico Xavier foi: graças a Deus eu aprendi a viver apenas com o necessário. Olha como isso é inteligente. Qual a medida do necessário para a gente? Ele encontrou a medida. O pouco para ele era muito suficiente. E a Academia Araxaense de Letras também foi homenageada, e nesta edição do FLI Araxá fez o lançamento da primeira antologia da Academia. As oficinas também estiveram presentes no FLI Araxá. Gustavo Pena, por exemplo, conversou sobre a literatura na arquitetura. Quem faz arquitetura são as palavras. Elas é que fazem leveza. Quando se diz leveza, toneladas, né, de material sai do chão. Quando você fala aconchego, você vê que as coisas se curvam. Então são massas enormes, vão se envolvendo. Então, na realidade, quando você pensa em alguma coisa, você já coloca isso em palavras. E quando a pessoa te encomenda, ela encomenda também através das palavras. Então nós somos interpretadores das palavras. E essas palavras geram arquitetura. Rua da Bahia. Rua da Bahia é das narrativas da nossa, é o nosso rio literário, né, de Belo Horizonte. A minha vida é essa, subir Bahia, descer floresta. Nós fizemos um trabalho de transformar esse espaço num parque ecológico. A brincadeira que me fizeram é parque ecológico porque isso aqui é puro lixo. Mas o grande pensador, Caule, ele diz isso, é sempre fundamental ecologizar. Enfim, foram muitos bate-papos, diversas oficinas, músicas, livros, curiosidades, inspirações e histórias. A segunda edição do evento foi um grande sucesso. Agora é hora de aguardar pelo próximo FLI Araxá.